era para esmagar a Ucrânia. A grande ofensiva de verão seria o prego final no caixão, e seria Vladimir Putin martelando esse prego no lugar. A Ucrânia não colapsaria, mas perderia tanto território que Putin controlaria as negociações de paz. Era isso que o líder delirante da Rússia achava que seus soldados iriam conquistar durante o verão. Eles falharam. A ofensiva de verão de Putin desmoronou ao seu redor, e de acordo com relatos recentes, a Rússia teve 210 mil baixas por nada. Em 12 de setembro, o Kiev Post publicou um vídeo no YouTube com uma análise aprofundada da ofensiva de verão da Rússia. Fornecido por Chuck Farrar, um ex-Sea, Air and Land da Marinha dos Estados Unidos da América e agora correspondente do Kiev Post. Farrar explicou quais eram os planos de Putin para o verão, observando que a Rússia iria avançar em várias frentes para forçar os defensores da Ucrânia a capitular. A British Broadcasting Corporation explicou mais em um artigo de julho, observando que o grosso da ofensiva russa parecia estar focado nas regiões-chave de Sumy, Pokrovsk e Kharkiv. Em Pokrovsk, a British Broadcasting Corporation afirmou que a Rússia atacou a cidade para cortar suprimentos ucranianos e avançar em Donetsk, buscando uma zona de amortecimento na fronteira de Kharkiv e Sumy, para evitar uma recorrência da ousada incursão da Ucrânia em agosto de 2024 no oblast russo de Kursk. O objetivo em Kharkiv era menos claro, com Putin aparentemente querendo capturar uma cidade ou território próximo, que tenta tomar desde o início da invasão. Em Pokrovsk, o objetivo era simples: dificultar a logística e pressionar os avanços em Donetsk. Além dessas três regiões, a Rússia também queria avançar em Kherson, tomar Chassiv Yar, capturar Liman e Kupiansk e forçar o colapso da defesa ucraniana em Zaporíjia. Esses eram objetivos ambiciosos, mas a Rússia não os alcançou de forma significativa. As forças russas enfrentaram forte resistência em todos os setores, obtendo poucos avanços e sofrendo grandes perdas. Farrar aponta. Ele analisa o que a Rússia conquistou ou deixou de conquistar durante um verão que deveria garantir a vitória de Putin. Primeiro em Kherson, Farrar observa que o objetivo da Rússia aqui era consolidar o controle que já tinha sobre os territórios ocupados na região. Ao recuar as forças ucranianas pelo rio Dnipro, a Rússia reforçou esse compromisso. Ela transferiu a 810ª Brigada de Infantaria Naval para Kherson e enviou também um regimento de paraquedistas e outras unidades. O grande problema da Rússia foi que o rio Dnipro se mostrou um obstáculo grande demais. A Rússia percebeu como era difícil atravessar aquele rio sozinha, sem conseguir empurrar a Ucrânia de volta. Em julho, a Forbes informou que o 30º Corpo de Fuzileiros Navais da Ucrânia, responsável por impedir a travessia russa do rio Dnipro, relatou que a Rússia lançou ataques diários às pequenas ilhas do rio em junho. Focados na margem oeste com drones e guerra eletrônica, esses ataques fracassaram. A Ucrânia manteve o controle de fogo sobre a área, deixando a Rússia sem capacidade de mover qualquer número significativo de tropas para as regiões onde esses soldados precisavam estar, se eles quisessem empurrar a Ucrânia para trás. As forças ucranianas mantiveram firmemente suas posições na margem sul, Farrar também relata. Lá, eles repelem os ataques da Rússia, infligindo pesadas perdas às forças de Putin, a cada tentativa fracassada de avançar. O que a Rússia acabou conseguindo em Kherson? Não houve ganhos territoriais significativos, e operações russas foram prejudicadas por ataques de drones ucranianos às linhas de suprimento, diz Farrar. Isso já teria sido ruim o suficiente. Mas o fracasso da Rússia em conquistar qualquer território significativo em Kherson foi marcado pela Ucrânia, dando o golpe final em seus soldados. Especificamente, o Armement Air Sol Modular Hammer, de fabricação francesa, que é uma munição guiada que a Ucrânia agora é capaz de disparar da maioria de seus caças, incluindo muitas de suas plataformas aéreas da era soviética. A Ucrânia destacou a força devastadora do Armement Air Sol Modular Hammer, pouco antes do início da ofensiva de verão de Putin. Em 23 de abril, a mídia United 24 informou que a Ucrânia usou um de seus MiG-29 para destruir um quartel-general russo em Kherson. Usando um Armament Air Sol Modular Hammer,
destruiu um prédio de 2 andares com tropas russas reunidas. Farah revela outros destaques dos ataques da Ucrânia, afirmando que a Força Aérea Ucraniana usou o verão para eliminar concentrações de tropas russas, centros de comando e pontos de controle de drones em toda a região. A Rússia também não tinha resposta para os partisãs da Ucrânia. São civis que criaram forças militares irregulares, ligadas de forma vaga ao exército principal, e lutam por sua pátria. De modo extraoficial, os partisãs foram essenciais na defesa de Kherson. Em fevereiro de 2023, a NPR reportou sobre a resistência clandestina local, destacando como esses grupos podem ser improvisados, mas eficazes. Ela contou a história de uma contadora de 59 anos e membro do conselho municipal chamada Oksana Pohromi, que ajudou a evacuar famílias da região, depois de ter sido recusada no exército territorial de Kherson. Essas pessoas são aquelas que as forças de Putin jamais esperariam encontrar e são tão importantes para a defesa de Kherson quanto o exército ucraniano. Os partisãs sabotam abastecimento, trens e logística russos, segundo Farah. Eles também atacaram sentinelas russos e colaboradores dentro das forças de segurança de ocupação. Enquanto soldados ucranianos lutam bravamente em Kherson, tropas russas são enfraquecidas por civis que sabotam e interrompem serviços de apoio essenciais às ofensivas russas. O resultado para Putin é simples. Quase nada foi conquistado em Kherson e nenhuma consolidação do território que a Rússia já controla. O próximo é Zaporizhia, lar de uma infame usina nuclear que as forças russas ocuparam durante a maior parte da guerra. A região de Zaporizhia foi mais um fracasso das forças de Putin no verão. O objetivo da Rússia era lançar ofensivas para avançar rumo à principal cidade da região, também chamada Zaporizhia. Mas ataques russos previsíveis em pequena escala, geralmente envolvendo unidades do tamanho de um pelotão e realizados em plena luz do dia, foram repelidos com pesadas baixas, diz Farah. Ataques em pequena escala viraram marca das investidas russas no verão. Eles apareceram em uma reportagem da Politico em julho, que mostrou como a Rússia passou de ataques massivos para usar pequenas unidades tentando infiltrar-se nas posições ucranianas. A nova tática da Rússia gerou problemas. No início, as fortificações da Ucrânia estavam preparadas para se defender contra os grandes ataques, dos quais a Rússia dependeu durante a maior parte da sua invasão. Mas a Ucrânia fez o que tem feito há 3 anos e meio, se adaptar e superar. Embora o uso de unidades menores pela Rússia permita que seus soldados ganhem algum avanço sem serem detectados tão facilmente pelos drones ucranianos, essa abordagem tem uma falha fatal. Se essas unidades menores romperem as defesas da Ucrânia, não conseguem manter o avanço. Devido ao número limitado, as brechas são estreitas e as unidades que passam não conseguem se estabelecer ou se fortificar. A Ucrânia identificou esse problema em Zaporizhia e aproveitou ao máximo, como Farah explica. Nesta área operacional, a Ucrânia adotou a tática de deixar unidades russas avançarem 3 a 5 quilômetros antes de atacá-las. Artilharia, drones e infantaria ucranianos destruíam os elementos avançados russos e eliminavam os sobreviventes ao tentarem recuar, segundo ele. Em outras palavras, a Ucrânia atraiu as unidades menores da Rússia para que pensassem que estavam fazendo avanços consideráveis, apenas para fechar as brechas criadas pelos russos. Cercá-los e depois eliminá-los é uma técnica que vai aparecer várias vezes ao longo deste vídeo. E é uma técnica que a Ucrânia agora sabe que é uma ótima defesa contra as unidades menores da Rússia. Com essa técnica, a Ucrânia causou grandes danos às tropas russas em Zaporizhia. E isso fica mais evidente em Rulayapole, onde a Rússia ficou tão desesperada que está enviando cozinheiros para a linha de frente, porque não tem mais ninguém para mandar. Veja o que ocorre em Zaporizhia e o impacto para a Rússia em nosso vídeo sobre o fiasco dos cozinheiros. Os próximos fracassos russos ocorrerão em uma grande região, Pokrovsk. Conhecida como o portal para Donetsk por muitos na Rússia, Pokrovsk é uma cidade que Putin realmente precisa conquistar. O rótulo de portal é bem apropriado, já que Pokrovsk está a poucos passos da fronteira administrativa de Donetsk.
Alcançar essa fronteira significa que Putin poderia, de fato, afirmar que controla Donetsk. Seria enorme tentar convencer o mundo de que a Ucrânia deve ceder o Donbass à Rússia para ter paz. Pokrovsk também é um centro logístico, abastecendo uma grande parte das tropas da Ucrânia em Donetsk, tornando-se uma das cidades-fortaleza mais vitais da Ucrânia. Putin realmente queria tomar Pokrovsk neste verão. Ele desejava tanto isso que enviou 110 mil soldados para a região e ordenou início imediato. Expandindo ao máximo o território ao redor de Pokrovsk, a estratégia russa fazia sentido. Ao tomar assentamentos próximos a Pokrovsk, a Rússia quase cercaria a cidade, podendo atacá-la de vários ângulos. Eventualmente, a defesa ucraniana cederia e a Rússia conquistaria Pokrovsk. Mas, como todo outro plano bem elaborado da Rússia durante o verão, a ofensiva em Pokrovsk fracassou. Farah destacou que a cidade era o principal alvo da Rússia no verão e que muitos especialistas, russos e ocidentais, acreditavam em uma ofensiva russa irresistível. Mas poucos relataram que esse avanço russo seguia para longe da cidade e não em direção a ela, diz Farah. A Rússia continuou tentando avançar para o norte em vez de seguir para o sul. A Rússia também usou sua abordagem de unidades menores, em Pokrovsk. E a Ucrânia acabou percebendo que permitir que a Rússia cometesse o erro de atacar na direção errada funcionava a seu favor. A Ucrânia contra-atacou quando preciso e retomou áreas próximas a Pokrovsk. Isso permitiria o ataque por vários ângulos citado antes. A Rússia conquistou algum território, embora isso tenha ocorrido mais porque a Ucrânia cedeu esse território de forma voluntária, explica Farah. Nos locais mais importantes, a Ucrânia reagiu, prendendo soldados russos em ataques e contra-ataques. Com isso, a Rússia conquistou apenas algumas pequenas vilas e assentamentos, mas não Pokrovsk, que segue sob controle da Ucrânia. O cerco que Putin planejava para conquistar a cidade não aconteceu, então o grande objetivo do verão não foi alcançado. Pokrovsk se transformou em uma armadilha mortal para os soldados russos, como explicamos em nosso vídeo sobre o que a Ucrânia conseguiu alcançar durante o verão. Viktor Trehubov, que é o porta-voz do Grupo Operacional Estratégico de Tropas de Dnipro, resume bem o fracasso da Rússia, ao falar sobre os 110 mil soldados que Putin dedicou a Pokrovsk durante o verão. Para comparar, a maioria dos países europeus nem tem um exército tão grande. A campanha de verão está chegando ao fim. Apesar de ações muito agressivas e de conseguir avançar sobre posições ucranianas em algumas áreas, a Rússia não conseguiu nenhuma vitória rápida. Segundo informou Trahubov à RBC Ucrânia, Chassivyar foi outro alvo da Rússia durante o verão. Outro dos assentamentos fortaleza da Ucrânia em Donetsk, Chassivyar tem sido um alvo há anos. O controle está em disputa desde agosto e setembro de 2025, com a Rússia alegando domínio total da cidade e a Ucrânia contestando. As tropas de Putin não conseguiram cruzar um rio crucial para conquistar a cidade. O canal Seversky Donetsk bloqueou-os, e mesmo com vários ataques mecanizados, a Rússia não conseguiu atravessar. A RBC Ucrânia informou no fim de agosto que Putin tentou impor controle russo sobre Chassivyar, mas está mentindo. Esse controle teria permitido um ataque a Constantinuvka. É por isso que a Rússia quer Chassivyar em primeiro lugar. O fato de esse ataque ainda não ter acontecido revela tudo o que precisa ser sabido sobre a verdadeira situação da Rússia em Chassivyar. Sobre esse ponto da ofensiva de verão, não há muito mais a dizer. A Rússia tentou, mas falhou em tomar outro assentamento importante. Em seguida temos Liman, localizada no Oblast de Donetsk. Liman é o único assentamento resistente em uma região que a Rússia afirma ter controle total. Não tem, mas está quase lá. A queda de Liman deveria ter eliminado qualquer dúvida sobre a reivindicação da Rússia. Mas, como relata a UAI, a ofensiva de verão da Rússia nessa direção também fracassou. Ataques intensos em junho não romperam as defesas da Ucrânia, aponta o portal. Entre 10 e 14 de junho, a Rússia realizou 200 operações de assalto em um dia depois, reforçadas por unidades da 144ª Divisão de Fuzileiros Motorizados.
Nada disso funcionou. O fato de a Rússia realizar 200 assaltos em um único dia indica que estava usando unidades menores. Em Liman, assim como fez nos arredores de Pokrovsk e em Zaporizhia, a Ucrânia contra-atacou em partes de Liman. Isso realmente fez diferença, impedindo a Rússia de fazer qualquer progresso real. Algum território foi cedido, embora novamente fosse território que não serve para nenhum propósito para a Rússia. Segundo Farah, a Ucrânia novamente aceitou ceder terreno sem relevância militar, o que levou a Rússia a perder vidas e equipamentos avançando na direção errada. No fim, as forças de Putin não avançaram. A ofensiva russa em Kupiansk também fracassou. A cidade, no oblast de Kharkiv, sofreu uma tentativa russa de cerco semelhante à de Pokrovsk. A Rússia fez avanços na região antes do verão, conquistando 500 quilômetros quadrados a um alto custo de soldados e equipamentos, afirma Farah. Mas o cerco que deveria levar à tomada de Kupiansk falhou tão gravemente que resultou em uma das vitórias mais sangrentas da Ucrânia até agora na guerra. Em confronto recente, 2 batalhões russos foram destruídos por um ataque ucraniano de High Mobility Artillery Rocket System, considerado por canais russos no Telegram um dos mais sangrentos e massivos da guerra. Farah diz que esse ataque custou à Rússia muito mais do que 2 batalhões. Isso mostrou o quão ineficaz a estratégia de atrito de Putin se tornou, além de destacar a incapacidade da Rússia de usar batalhões de forma eficaz para atacar as defesas da Ucrânia. Agora, adivinha o que vem a seguir? Kupiansk ainda está nas mãos da Ucrânia. A Rússia até tentou uma estratégia semelhante à vista em Pokrovsk, onde infiltrou a cidade com um pequeno número de tropas, só para esses soldados serem aniquilados. O especialista do Centro de Estratégias de Defesa, Viktor Kevliuk, explica o que aconteceu em seguida. Quanto à história do oleoduto em Kupiansk, não posso dizer muito. Os ocupantes tentaram tática parecida em Pokrovsk recentemente, segundo Kevliuk, em 13 de setembro. Ontem, conversei com um comandante de batalhão que está defendendo no eixo de Kupiansk. Ele disse que 13 soldados inimigos infiltraram-se na retaguarda. 2 foram capturados, 6 eliminados e o restante está sendo caçado em porões. Onde eles se escondem? As tropas da Rússia podem se esconder o quanto quiserem. A Ucrânia vai lembrá-los que seus esforços para tomar Kupiansk ainda não tiveram sucesso significativo. E por fim, temos Sumy Recall, objetivo de Putin para esse oblast citado antes no vídeo. Ele quer criar uma zona de proteção em Sumy para evitar outra contra-invasão semelhante. Correndo o risco de soar previsível, a ofensiva russa em Sumy fracassou tão miseravelmente quanto o restante no verão. As forças ucranianas romperam o contato e recuaram para posições mais defensáveis, deixando as unidades russas exaustas e incapazes de seguir com ataques transfronteiriços, aponta Farah. E agora, a Ucrânia está começando a reverter os pequenos avanços que a Rússia conseguiu fazer em Sumy. Em 14 de setembro, a Reuters informou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia avançou em distritos na fronteira norte de Sumy, onde soldados russos tentaram o verão inteiro conquistar posição para a zona de amortecimento de Putin. São bons resultados nas áreas de fronteira da região de Sumy, afirmou Zelensky. Esses resultados estão vindo apenas alguns meses depois que Oleksandr Syrskyi, que é o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, declarou que a Ucrânia conseguiu impedir com sucesso o avanço da Rússia em Sumy. Então, como em todas as outras regiões abordadas neste vídeo, a história continua a mesma. A Rússia mal conquistou algo importante, sacrificou milhares de soldados por praticamente nada. E isso nos leva aos números. Em 31 de agosto, a United 24 divulgou as perdas russas em 2025 até o momento. Foi relatado que o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia afirma que a Rússia perdeu 210 mil soldados mortos ou feridos desde o início de 2025. Isso equivale a 26.250 soldados por mês. Ou seja, a Rússia terá perdido 315 mil soldados até o fim de 2025. Se continuar no mesmo ritmo observado durante o verão, as perdas materiais da Rússia também foram tão graves em 2025. Mais de 2.100 de seus veículos blindados foram destruídos.
junto com mais de 7.300 dos sistemas de artilharia que a Rússia precisa para manter seus bombardeios. 157 sistemas russos, de lançamento múltiplo de foguetes, foram destruídos na guerra na Ucrânia, junto com 1.200 de seus tanques. Graças à corajosa defesa de verão da Ucrânia, a maioria dessas perdas ocorreu durante a ofensiva de verão, e elas são enormes. O que a Rússia ganhou com tudo isso? Só sangue derramado e destruição. Farah pode explicar. Neste verão, a Rússia conquistou apenas 1/3 de 1% do território total da Ucrânia, diz ele em sua mensagem pós-paz em Kiev. Novamente, sem uma única conquista estratégica ou sequer tática para mostrar pela destruição do equivalente funcional a mais de 26 divisões. Esse tipo de perda em troca de tão pouco território é insustentável, a ponto de Farah dizer que nenhuma nação na história do mundo jamais conseguiu alcançar seus objetivos de guerra nessas condições. Segundo Farah, diariamente a Rússia perde o equivalente a 2 batalhões de infantaria. Sua rede logística, pelo menos nas linhas de frente, virou motivo de piada a tal ponto que está dependendo de carros civis e, em alguns casos, até de burros para transportar suprimentos para as tropas. O Moscow Times relatou sobre o dilema dos burros da Rússia em março, afirmando na época que isso evidenciava uma escassez impressionante de equipamentos para o país. Após a ofensiva fracassada do verão, essas carências só pioraram. Assim, a Rússia precisará transportar ainda mais equipamentos de forma improvisada pelas linhas de frente nos próximos meses. O moral russo está abalado. A corrupção continua endêmica e só alimenta os muitos problemas. Isso levou ao fracasso da ofensiva de verão. A ofensiva de verão de Putin desmoronou em um fiasco caro, conclui Farah. Os ganhos territoriais da Rússia desde maio são insignificantes, em troca da perda de mais de 210 mil soldados e milhares de peças de blindados e equipamentos. Este verão expôs fraquezas sistêmicas nas forças armadas da Rússia, e não há muito que Putin possa fazer em relação a essas fraquezas. Enquanto Putin tenta lidar com o fracasso da campanha de verão, que acreditava venceria a guerra para a Rússia, também enfrenta problemas internos. O que a Rússia vai fazer em relação à enxurrada de soldados amargurados, violentos e furiosos que voltarão para casa depois que a guerra na Ucrânia acabar? O Kremlin está em crise, já que os próprios soldados de Putin podem ser seu próximo grande problema. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre os fracassos da Rússia em sua invasão à Ucrânia.